Nasceu em lar espírita na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. É médico veterinário. Seu avô, Leonardo Ramos, foi um dos fundadores do Grupo Espírita e Caridade em Virtude, em Apiribé, no interior do estado do Rio de Janeiro. Quando Chico Xavier recebeu o título de cidadão do antigo estado do Rio de Janeiro, hospedou-se na casa dos seus pais, surgindo daí uma forte e duradoura amizade. A convite do Chico Xavier, a partir desta data, seus pais passam a frequentar mensalmente Uberaba. No dia 21/6/1988, na cidade de Niterói, no Rio, a pedido do Chico, fundaram juntos o Grupo Espírita da Fé, GEF. Com o desencarne da sua mãe em 2016 e de seu pai em 2017, com o desencarne de sua mãe em 2006 e do seu pai em 2007, assumiu a direção do GEF juntamente com seus irmãos. Vamos receber Leonardo Galileu Ramos Meirelles. Boa tarde, meus irmãos. É uma alegria muito grande estarmos aqui hoje e podendo falar, não dando ênfase à minha família, meus irmãos, mas a gente relutou muito, desde os momentos iniciais, em divulgar abertamente o contato da minha família, mamãe e papai especificamente, com o Chico. Mas, influenciado pelo Bacelli, pelo Geraldinho, pelo John, a gente resolveu que era hora de divulgar isso. Na realidade, o processo começou há 2 anos atrás, quando meu irmão falou no encontro que teve em Santos. Foi a primeira vez. E de lá para cá a ideia foi crescendo. É claro que o movimento de Niterói, lá no estado do Rio, conhece toda a nossa história. Mas a gente ficou restrito a Niterói. Mas chegou a hora e fomos convencidos de que deveríamos divulgar essa experiência da minha família especificamente para com o nosso Chico. E aí está a foto de papai e mamãe, no portão da casa do Chico, dos inúmeros encontros que houve. Essa é uma história que a gente vai contar, história de família, né? De um pai com 6 filhos. E papai tinha muita vontade de dirigir, de andar de carro. Em 72, fevereiro de 72, ele resolveu conhecer Brasília. Estamos dizendo uma época que tinha 12 anos que Brasília havia sido fundada. E resolveu, então, com mamãe e os 4 maiores, ir até Brasília. Os mais antigos vão lembrar do Aero Willis. Um carro grande. Então alojou ali os 4 atrás e fomos para Brasília. Mamãe como copilota. Para vocês terem uma ideia quem era minha mãe, o meu avô, vai aparecer daqui a pouco a foto dele aí, Leonardo Ramos, um homem simples, um homem do campo, lá em Apiribé, e se tornou espírita. Naquela época não havia grupo espírita. Então a casa dele virou o centro. Uma casa simples, que nem chão tinha. Era chão de terra batida. E ele construiu, dentro de casa, um quartinho para receber as pessoas obsediadas, que deveriam ficar em tratamento. Então a minha mãe, a caçula dos 5 filhos, ela cresceu vendo os fenômenos mediúnicos. Com 12 anos de idade, estou citando isso para vocês verem a determinação dela. Com 12 anos de idade, ela conheceu meu pai. Meu pai tinha 13 anos. E no primeiro dia de namoro, ela falou com ele: olha, eu sou espírita e eu sei que a sua família é muito católica. A minha avó era católica, apostólica, romana, de organizar as festas da igreja na casa dela. Então eu quero avisar uma coisa a você, com 12 anos, primeiro dia de namoro. Se o nosso namoro for para frente, eu não caso no religioso, eu só caso no civil.
E aí, o que você resolve? 12 anos e o outro com 13. E ele concordou. Aliás, a tônica do meu pai sempre foi concordar com minha mãe. E ele dizia isso, né, que ele soube escolher muito bem. E aí, em 72, então, a gente vai para Brasília. Mamãe tinha um sonho interno que ninguém sabia. Nós éramos crianças, eu tinha 12 anos, ia fazer 12 anos, que era conhecer Chico Xavier. E naquela época tinha o guia 4 rodas, vocês lembram disso, né? E mamãe, como copilota, ia direcionando. Belo Horizonte, papapá. E depois de Brasília, ela falou assim, tem um lugar aqui muito bom. Águas Quentes, lá em Goiânia, em Goiás. Vai ser bom para você, falando para meu pai, e para as crianças relaxarem. E fomos para lá. Mas na ideia dela, é que ali para Uberaba, é um pulo. E ela convenceu o papai, na volta, a passar em Uberaba. Chegamos em Uberaba, em volta de 2 da tarde. Nos alojamos no grande hotel lá em Uberaba, e logo depois ela nos levou lá para o grupo da prece. E aí fomos informados, ela foi informada que o Chico estaria à noite lá. Estava num evento em Uberlândia, com o cantor Roberto Carlos, mas que à noite estaria lá em Uberaba. Então ela pediu aos 4, vocês tomem banho sem criar caso, jantem cedo, que eu preciso estar lá. E lá para as 7 horas, mas choveu muito. Aquela tarde e noite choveu, uma expressão popular, o céu, as águas invadiram Uberaba. Mamãe colocou a gente no carro e fomos para lá, 7 horas da noite, 7h30. E lá ela teve a informação de que o Chico havia ficado preso em Uberlândia. A rodovia encheu muito e não conseguiu chegar. Voltamos para o hotel. Cada um nos colocou no quarto para dormir, enfim. Mais ou menos uns 8 ou 10 anos depois, o Chico saindo, ninguém soube o que aconteceu dali para frente, nem meu pai. O Chico saindo da casa dele, lá do quarto, vem para a varanda e falou assim, pois é, Lenir, e imaginar que há uns anos atrás, você chorou de joelhos trancada num banheiro, pensando que nós nunca mais fôssemos nos encontrar. E aí a gente foi conversar com ela. E ela disse que realmente fez isso. Se trancou no banheiro, pensando na cabeça dela que nunca mais ia encontrar o Chico. Em 73, o Chico recebe, o antigo estado do Rio de Janeiro, antes da fusão, o Chico recebe o título de cidadão fluminense. E era um evento que ele iria a Niterói pela primeira vez. E foi criada uma comissão pela Federação Espírita para que organizasse o evento. Naturalmente que minha mãe não foi convidada. Mas em dado momento, o negócio ficou lá meio complicado e resolveram convidá-la no meio da arrumação toda para que ela fizesse parte da comissão. E na primeira reunião que ela foi, alguém, o John falou aí, que os espíritas são inimigos fraternos, enfim, alguém falou assim com ela, bem claro, na frente de todo mundo. Se você pensa que o Chico Xavier vai na sua casa, tire o cavalinho da chuva. Minha mãe silenciou, mas quem somos nós para determinarmos os passos que o plano espiritual superior tem para cada um de nós? O Chico chega a Niterói. Na véspera, na casa que ele ia ficar, falta água. Você vê só, os espíritos faltaram água em Niterói. E a casa, a pessoa ficou irrequieta, e aonde que vai se levar? Era um grupo de 30 pessoas mais o Chico. Então definiram que essas 30 pessoas, isso na véspera, iria para a casa do meu pai e da minha mãe. E que o Chico iria para uma churrascaria em Niterói. Rodízio, coisa e tal. Acabou lá o evento, o título de cidadão está aí, a prova com a dedicatória embaixo, aos meus pais.
Esse quadro nós restauramos ele porque começou a deteriorar com o tempo. E aí, o Chico é muito mineiro, gente. Levaram o Chico lá para o restaurante, os dirigentes. E o Chico falou assim, uai, gente, aqui é a casa da Eleni? Aí o pessoal pensa que o Chico, não, Chico, isso aqui é uma churrascaria. E cadê a minha equipe? Ah, sua equipe está na casa da Eleni. Ah, então eu vou para lá. Aonde a minha equipe fica, eu também fico. O Chico não conhecia a minha mãe. Fisicamente, naquele momento, para a história. E aí foi avisado, não tinha celular, foi um corre-corre, e o Chico chega lá em casa. E foi uma alegria muito grande. Você imagine, mamãe nunca tinha imaginado rever o Chico, ou vê-lo, e ele estava na casa dela. E aí depois do almoço alguém falou que o Chico precisava descansar. E tem esse negócio de mãe. Somos 4 homens e 2 meninas. E o quarto ficava os 4 camas. Então a mamãe teve coisa de mãe. Botou o Chico na cama de um, com lençol de outro, com travesseiro de outro, com coberta de outro. Cada um tinha que pegar um pouquinho do Chico. Coisa de mãe, né? Coisa de mãe. Aí o Chico chegou, o Chico entrou, mas o descanso do Chico foi bater papo, conversando com algumas pessoas. Um dos pratos servidos lá era uma maionese que mamãe fazia lá em casa, e depois de pronta a maionese, ela botava uma beterraba. Então ficava rosa. E o Chico cismou com isso. Na realidade, a gente tem que entender que o Chico tem uma ideia muito mais profunda. E começou a elogiar a maionese da Eleni, cor-de-rosa, que eu nunca tinha visto, com uma beleza. E aí o Chico convida a mamãe para ir a Uberaba pela primeira vez. Mamãe foi com o papai, uma época difícil de deslocamento. Ela saía sexta-feira, saía quinta-feira à noite de ônibus, não tinha ônibus leito na época ainda, e ia para Uberaba, o B, né? Como chamava o B. 12 horas de viagem. E na sexta não tinha muito o que fazer lá, à noite ia assistir a reunião, não havia ido ainda à casa do Chico. Sexta-noite a reunião, sábado o Chico convidou-a para a Vila do Pássaro Preto, e à noite a reunião. E domingo ela estava livre, pegava um ônibus lá às 7, 8 da manhã, ia para São Paulo o avião para o Rio. E voltou em 74, o Chico resolve voltar a Niterói. Mamãe foi umas 3 vezes a Uberaba desse ano. Em 74, o Chico resolve voltar para uma tarde de autógrafo. E aí eu volto ao Chico. Eu quero aquela maionese cor-de-rosa. Né? E ninguém sabia fazer, não sei porquê. Bom, então volta para casa da minha mãe. E a mesma coisa, né? O quarto, um pouquinho de um, do filho, coisa e tal, mas já tendo uma intimidade maior e melhor. E a partir daí o Chico começa a convidá-la para que ela fosse a Uberaba. E começa a aumentar o tempo de convivência com o Chico. Aí já passa a convidá-la sábado de manhã para almoçar na casa dele. Depois, sábado à noite, eventualmente, quando não tinha reunião, ou quando a reunião acabava mais cedo, pedia para retornar na casa dele. Algumas vezes a reunião acabava às 5 da manhã, todo mundo morto, eu com 18 anos, caindo, e o Chico, vamos tomar um café, aqui perto tem um café muito bom, e ia tomar o café lá, 5h30, 6 horas da manhã. E à tarde, lá marcava o encontro para sair para Abacateiro, ou Pássaro Preto, na casa dele, 2h30, 2 horas, saíamos à noite no grupo. Domingo de manhã, o almoço na casa do seu Wilker, que era em frente, né? E depois de algum tempo, começamos a ficar domingo com ele. Convidava meia dúzia de pessoas para casa, e um dia ele começou a bocejar lá. 9 horas da noite, 8h30, começou a bocejar, e a mamãe falou assim, o Chico está cansado, vamos nos despedir. E quando a mamãe foi despedir do Chico, o Chico era uma descrição impressionante, ele segurou devagarzinho a mão de mamãe e falou alguma coisa que nós não entendemos. Quando chegamos no carro, a mãe falou assim, o Chico pediu para dar uma volta e entrar para o portão dos fundos. Ele vai ficar sozinho.
E a gente começou a ficar com ele, a família e ele, 11 horas da noite, meia-noite. E a gente conversava muito a respeito dos assuntos ligados à nossa doutrina. Mas me permita contar algumas lembranças que eu tenho desses fatos do Chico. Eu sou veterinário por profissão. Em 86, deixa eu ver se eu acho. Isso aí, essa aí que eu queria, a boneca. A boneca era uma cachorra, um fox, né? Fox paulistinha, que ficava na casa do seu Wilker. E quando o Chico chegava, normalmente nós chegávamos antes do Chico lá. E quando o Chico estava para chegar, a boneca já pressentia e ficava num estado de euforia. E quando o Chico entrava, o Chico pegava-a no colo e ela começava a lamber a boca do Chico. Aquilo até hoje. Tem coisa que eu digo o seguinte, eu não entendo, mas eu sei que está certo. Porque o Chico faz. Farei um dia, mas hoje eu não consigo isso ainda. E a cachorra lambia, e o Chico dizia assim, não deixem fazer isso com vocês. Comigo pode. Tem uma imunidade que nós desconhecemos, né? E uma certa época, em 86, eu tinha acabado de me formei um ano antes, talvez. E o Chico pede que nós poderíamos ir operar a cachorra. Estava com tumor de mama. E é uma cirurgia muito complicada. É uma cirurgia que tem que ser feita num centro cirúrgico. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Mas o Chico está pedindo, nós vamos. Nós vamos para lá. E fomos para lá. E tinha uma equipe auxiliar. Meu irmão, que estava fazendo veterinária, meu cunhado, recém-formado em medicina, falei, vamos para lá, vocês são uma equipe. Vamos operar essa cachorra, não sei como, mas nós vamos. E aí, no sábado à noite, o Chico perguntou, quando é que vai ser a cirurgia, Leonardo? Chico, vai ser amanhã. 10 horas da manhã, na casa do seu Wilker, onde está a cachorra. Então eu vou orar muito por vocês. E nós operamos, tinha uma varandinha na casa do seu Wilker, com uma muretazinha, menos de 1 metro, limpamos ali, sedamos a cachorra, operamos. E não saiu uma gota de sangue. Esses tumores são muito invasivos. Sai sangue, e não saiu. Eu achei aquilo estranho. E, bom, a cachorra voltou lá, ficou no cantinho para se recuperar. 11h30, meio-dia, chega o Chico. Meu filho, como é que foi? Eu falei, Chico, eu não sei. Mas tem alguma coisa estranha, porque não saiu sangue. E era para ter saído sangue. Meu filho, eu fiquei orando muito. E eu pedi a doutor Fritz para te ajudar. Eu penso que ele te ajudou. Eu falei, eu tenho certeza, Chico. Porque não tem explicação para não sair sangue naquele tumor. Bom, e a cachorra se recuperou, graças a Deus. E ao Chico. Na casa do seu Wilker, o almoço, as pessoas que o Chico escolhia, convidava, e o seu Wilker dizia para o seu Wilker gentilmente convidava as pessoas. E sempre tinha gente na mesa. E nós, os filhos, nunca ficávamos na mesa. Bastava um olhar de mãe, e um olhar de mãe é alguma coisa impressionante, né? Eu digo sempre que é o maior exemplo de autoridade moral. Porque o filho faz uma coisa e olha para a mãe. E sabe se a coisa está certa ou errada pela forma como a mãe olha, não diz nada. Então, mamãe sempre já olhava para a gente saía da mesa, enfim. Às vezes nem chegava na mesa. Naquela tarde, não tinha ninguém, só o Chico e o seu Wilker. Eu achei uma beleza. Falei, hoje eu vou almoçar na mesa com o Chico. Eu vou sentar na mesa com o Chico. E sentamos e fizemos o prato. Quando estava acabando de fazer o prato, campanha toca, falei, meu Deus do céu. A gente, por mais conhecimento evangélico que temos, o nosso pensamento não acompanha sempre o conhecimento. Falei, eu pensei, meu Deus do céu, eu não consigo almoçar sequer uma vez com o Chico. Eu tinha lá 19, 20 anos. Não conseguimos almoçar sequer uma vez com o Chico. E mamãe olha para a gente. Eu já sabia que tinha que sair. Mas o olhar dela confirmou. Eu peguei o prato, a casa do seu Wilker tinha uma salinha pequena, uma janela, e tinha essa varandinha com a mureta lá de fora. E eu sentei na mureta, muito zangado por dentro. E eu me lembro que na época, para vocês terem uma ideia, ainda passava um programa de Silvio Santos na Globo. Você vê que antigo isso. Fiquei vendo aquele negócio lá, falei, gente, e agora? E para surpresa nossa, veio um Chico com o prato na mão.
Ah, meu filho, eu vou sentar perto de você. E sentou ali na muretinha. E a gente almoçou, eu e ele juntos. Essas formas de pegar o pensamento. O meu pai, a segunda ou terceira vez que eu fui a Uberaba, meu pai era recém-espírita. Apesar de mamãe nascer lá em espírita, repito, papai não. Papai se tornou espírita em 74. E terceira, quarta vez que foi a Uberaba, tinha lá dentro do grupo da prece 2 policiais militares armados. Se não me engano, é o Cido e o Chechel. Né? E o papai, dentro daquela excessiva pureza doutrinária, no hotel, a mais ou menos uns 3 ou 4 quilômetros da casa do Chico, ele comentou com a mamãe, isso é um absurdo. Um absurdo, um grupo espírita ter um policial armado. Como é que pode isso? Mamãe sorriu, acabaram de se arrumar e foram para a casa do Chico. O Chico sai lá de dentro e diz, ele deu, meu filho. Às vezes precisamos ter um policial armado, porque o povo é muito indisciplinado. O papai, que estava recém-entrado no meio espírita, falou assim, mas eu tenho certeza que minha esposa não falou nada, está do meu lado o tempo todo. E o Chico tinha isso, para agradar os amigos. E permita mostrar, eu queria mostrar essa. Tá. Quando nós operamos a cachorra, isso foi no domingo. Na segunda a gente voltava para Niterói. E na quinta-feira chega esse pôster do Chico, autografado. Foi a primeira e única vez que ele colocou Dr. Leonardo. Nunca tinha, ou é sobrinho do coração, ou amigo do coração. Esse, ele botou ao Dr. Leonardo, tipo, né? Você operou minha cachorra? Aos meus amigos, Dr. Leonardo e Conceição, com a afetuosa estima de sempre, Chico Xavier, 22/6/85. Está aí. E outra feita, o Bacelli tinha acabado de lançar esse livro, tá? Chico Xavier, Mediunidade de Coração. Aí mamãe comprou e me ligou, essa é uma edição especial de capa dura. E mamãe me ligou e falou assim, comprei um para você, ótimo. Ela trouxe, e quando eu vi, estava sem dedicatória. Eu falei, mãe, você vai voltar? Minha mamãe ia todo mês a Uberaba. Aí eu falei, você vai voltar mês que vem? Então pede ao Chico para fotografar, tá bom. Ela voltou mês seguinte, e o Chico estava lá, mas aí ela lembrou de um amigo nosso, de Niterói, já desencarnado, do Rio de Janeiro, João Carlos Cunha, que também fundou um grupo a pedido do Chico, Eurípides Passanufo, junto com Gilberto e Gilson Bordalo, no Rio de Janeiro. A casa funciona hoje, uma casa muito grande, funciona muito bem. Aí a mamãe falou assim, vou levar esse livro para o João Carlos, depois eu compro outro para o Leonardo. E vai mês que vem comigo, a gente compra. Quando eu volto no mês seguinte, tinha acabado o livro de capa dura. Só tinha um de capa mais mole. Eu falei, não quero esse. Eu quero o livro de capa dura. E fomos para a casa do Chico, e lá eu vi uma pilha de uns 10 ou 12 em cima da mesa na sala, de capa dura. Mas é coragem para pedir ao Chico. Faltava coragem. A figura do Chico não é que seja inibitória, mas a autoridade moral dele é inibitória. E eu falei, não vou pedir. E viemos embora na segunda-feira. Na quinta-feira chega o livro para o correio. Eu nunca comentei isso com ninguém. Nem minha mãe sabia disso. E veio um livro dedicado do Chico para a gente. Então nós tínhamos uma preocupação, porque que homem é esse que capta o pensamento das pessoas e com uma forma muito carinhosa, o que pode fazer, retribui. Eu nunca vi uma pessoa tão educada como o Chico, em todos os sentidos. Estavam lá, às vezes, almoçando lá, e alguém serviu de sobremesa, na casa do Chico, no sábado. Alguém serviu de sobremesa para o Chico um pêssego em calda, mas inteira, com caroço, aquela bola. E deram ao Chico uma colher. E me chamou a atenção que tinha 4 ou 5 pessoas em volta do Chico. E o Chico começou com a colher a perseguir o pêssego. E não conseguia, Se passou bem uns 3 ou 4 minutos, talvez 5, sem que o Chico conseguisse pegar o pêssego. E aí eu resolvi anotar.
Falei, isso eu penso, gente, eu pensando, uma alma muito perturbada, né? E eu pensando, quero ver quanto tempo o Chico aguenta perseguir esse pêssego. E aí eu comecei a marcar no relógio, depois de 4 ou 5 minutos, né? E eu contei 17 minutos no relógio. Ou seja, 17 com mais 4 ou 5, 22 minutos. Eu sou sincero, em 22 minutos, eu almoço, como sobremesa, estou quase jantando. E o Chico estava perseguindo o pêssego sem uma alteração. Até que depois, uma alma caridosa vem com um garfo, espeta o pêssego, o Chico agradeceu e pôde comer o pêssego. Então eu fiquei pensando 22 minutos sem nenhuma, mais ou menos, né? Sem nenhuma alteração. Conversando tranquilamente, de uma forma equilibrada com as pessoas, sem nenhuma modificação. Uma conquista dele. De certa feita, quando nós estávamos conversando com ele, e a gente, assim, mamãe alertava muito a gente, vocês observem o que o Chico vai falar. Observem. O Chico não tem uma frase que ele jogue fora. Tudo tem uma lição. Até as piadas que o Chico contava tinham lições. E quando ele estava num ambiente mais íntimo, menos pessoas de fora, mais pessoas conhecidas, e quando ele começava a rir, aquilo exalava um perfume impressionante. O ambiente ficava impregnado. Saía da alegria dele, aquele perfume, e contaminava o ambiente. Nós olhávamos um para o outro, meio que paralisados com o que estávamos sentindo daquele homem. Mas aí estávamos conversando sobre o livro Paulo e Estevão, e ele contando aquelas histórias para receber o livro na fazenda modelo, e aí eu ousei perguntar, e ele começou a descrever que o Chico é um bom contador de história, né? Então ele dizia assim, Emmanuel, para escrever esses livros, teve acesso ao arquivo do cristianismo nascente. É fato. É fato. Todo arquivo é guardado em algum lugar. Aonde esse arquivo estava guardado? O próprio Chico. Era o próprio Chico. Emmanuel buscava o psiquismo do Chico. E ele começou a escrever. Aí eu ousei falar, falei, Chico, se você viu toda a história, você viu Jesus. Aí ele falou, meu filho, não. Nessa hora eu vi uma luz muito forte, mas eu não vi Jesus. E aí comentamos algum tempo depois, eu não me lembro se foi nesse dia ou em outras vezes, sobre o prefácio do livro Paulo e Estevão, em que Emmanuel fala que sem Estevão não teríamos Paulo. E eu repeti isso, eu tinha muito medo de errar perto do Chico, de falar alguma bobagem. Então a gente lia as coisas antes e repetia o que os Espíritos tinham dito. E Emmanuel, falei, Chico, então sem Estevão não teríamos Paulo, né? Aí ele parou, como que é buscar alguma coisa na memória? E falou assim, sem Abigail não teríamos Estevão. E sem Estevão abigailizado, não teríamos Paulo. Eu nunca mais guardei, nunca mais esqueci isso. Guardei essa frase, escrevi logo depois. A gente ia com um papel para anotar as coisas, né? Aprendi com o Bacelli. Bacelli era menino lá, né? Ficava lá na Bacateira anotando, a mamãe dizia assim, olha aquele menino lá, como é que ele escreve as coisas. E aí eu falei assim, o Bacelli escreve, eu também. Não conhecia o Bacelli ainda não, só ouvia ele e via. Mas a gente também começou a escrever algumas coisas, algumas frases do Chico. E essa foi uma que a gente conseguiu resgatar, que nunca mais esquecemos. Sem Abigail não teríamos Estevão. E sem Estevão abigailizado não teríamos Paulo. E o personagem central do livro pode parecer, mas é Abigail. O primeiro impulso de Paulo, quando é convidado a ir, já depois do seu desencarne, o que você deseja? O primeiro pensamento dele, pensamento. Eu fico preocupado assim, como é que Emmanuel sabe o pensamento de Paulo, né? O pensamento, os espíritos superiores são muito púdicos. Emmanuel não entraria no pensamento de Paulo, se Paulo não tivesse dado uma autorização para a gente pensar nisso aí.
Mas aí, o primeiro pensamento dele foi colocar-se aos pés de Abigail. E lá depois, no Gólgota, quando entra Jesus, Estevão e Abigail, o primeiro pensamento dele é ir nos pés de Abigail, de novo. Mas obedece, como um soldado tem que obedecer ao seu general, nas palavras de Emmanuel. E aí, nós estamos já nos aproximando do fim. Isso, minha mãe, quando ela chegava de Uberaba, na segunda-feira de tardezinha, 6h, 6h30 da tarde, ela mandava um telegrama fonado. O pessoal novo não lembra disso, não sabe nem o que é isso, né? É um telegrama fonado. Chico, chegamos bem. E na terça-feira, ela já mandava uma carta para o Chico. Escrevia uma carta para o Chico. E o Chico respondia essas cartas. Talvez lá em casa tenhamos umas 240, 250 cartas do Chico. E tem alguns relatos pessoais, enfim. Mas tem relatos que... E nós retiramos uma das cartas, assim, pela poesia. Pela poesia do Chico ao escrever, ao dizer o que estava sentindo. Queridos amigos, isso foi na hora de despedida, né? Ele ia até lá fora, né? Despedir de todo mundo e voltava, estava sozinho em casa. Só Eurípides dormindo no quarto ao lado. E ele fazia questão que fosse uma despedida de Eurípides. Mas Chico estava dormindo 2 da manhã, 1 da manhã. Não tem problema, acorda, ele desperta. Então a gente ia lá despedir do Chico, do Eurípides. E íamos, a casa do Chico, assim, na primeira rua à direita, você podia virar já. E já perdia o Chico de vista. E papai, então, mas papai não fazia isso. Ele ia até o final, e o Chico ficava sozinho na calçada, dando a Deus. Aquilo mexia profundamente, era um silêncio total no carro. Aí o carro ia reto até não poder mais vê-lo. E aí ele dizia isso na carta. Queridos amigos, depois que o automóvel seguiu o caminho, dentro da noite, após trocarmos o nosso até breve com as bênçãos de Deus, é que vi a noite como sendo a noite mesma. Enquanto conversávamos em casa, tive a ideia que estava eu com as luzes do dia. Então, nos recolhemos para as preces de hábito. Pedi a Jesus conceder-lhes uma viagem tranquila. Mas no curso das orações meditadas, notei que a saudade e a esperança dialogavam em meu coração. A primeira falava quanto dói a ausência dos entes que amamos. E a segunda se referia à confiança em Deus. Prestei atenção às duas e notei que ambas permutavam conceitos de grande significação. Não pude ir contra as opiniões da esperança, mas reconheci de imediato que a saudade ganhou no ajuste em eloquência. Por isso mesmo, a saudade está aqui conosco, associada às nossas preces, nas quais rogamos a Deus os recompense por todas as alegrias que nos trouxeram. Aí ele continua, mas a gente vai... essa carta parou. Eram cartas assim, muito saudosas, mas o que me impressionou foi a poesia. Uma ligação de saudade e esperança que só as grandes almas fazem. E eu queria, para concluir, chamar a atenção que nós estamos dentro de um projeto muito maior que nós podemos imaginar. Na condição de espíritos muito imperfeitos que somos, pela misericórdia do Senhor Jesus, com a interferência do nosso Chico, nós somos aqueles que ele se refere, aqueles 25 milhões aproximadamente, que foram convidados por Jesus, não tenho dúvida por ele também, para que migrássemos da velha Europa para o Brasil. Com uma responsabilidade, isso o Chico fala em entrevista. Isso é uma responsabilidade muito grande para cada um de nós. Os encontros promovidos para manter a memória do Chico é muito mais profundo do que podemos imaginar. O projeto Chico Xavier, orientado pelos benfeitores muito maiores, e eu ousaria dizer, para o próprio Senhor Jesus, sem dúvida nenhuma, é um projeto de libertação espiritual para a Terra. Nós estamos sendo os primeiros a serem chamados nesse processo.
Repito, não temos ideia da dimensão disso ainda. Nós estamos vivendo a ponta de um iceberg, mas tem uma estrutura muito maior por trás disso. A mensagem do Chico, a psicografia do Chico, mas acima de tudo, o homem Chico Xavier nos impressiona. É muito exaltado a figura amorosa do Chico. O homem bom, o homem de coração, um homem chamado amor. Na questão 780 dos Espíritos, os Espíritos afirmam a Kardec que a intelectualidade antecede a moralidade. É necessário primeiro desenvolver o intelecto, para depois desenvolver a moralidade. Até que é para que possamos saber o que é certo, o que é errado. Eu tenho que tomar um conhecimento primeiro. Então, dentro desse raciocínio, se o Chico é um dos modelos maiores que conhecemos de moralidade, também o é de intelectualidade. Não menosprezemos a forma física. As grandes almas se escondem no corpo físico. A aparência não quer dizer nada para eles. Atos e atitudes, sim. Os espíritos que escreveram para o Chico, eu não sei se tem alguma exceção. Todos eles só conseguiram alcançar o que alcançaram porque existe um homem da intelectualidade, o Chico Xavier. Humberto de Campos, por exemplo, só escreveu Boa Nova porque era o Chico o médium. Quando estávamos perto do Chico, e vocês talvez possam sentir, aqueles que não conheceram, num ambiente como o de hoje, a gente meio que vira criança. A gente fica muito bom. A gente começa a imaginar planos positivos que iremos fazer ao sairmos daqui. Vamos melhorar, vamos fazer isso. Ou seja, não adianta nada, lá fora a gente esquece tudo. Mas, ou seja, no momento daqui, o Chico Xavier, a presença do Chico, a radiação do Chico, tira o que temos de melhor. Pouca coisa, mas potencializa isso. É como que aquela semente que Jesus coloca, vós sois deuses, vós, observai o que os antigos disseram, vós sois deuses, eu vos acrescento, podeis fazer o que eu faço, e muito mais. Me assusta. Essa afirmativa de Jesus me assusta. E Chico Xavier mostra que podemos fazer alguma coisa a mais do que fazemos. Nos tornamos figuras melhores perto do Chico. Por um momento, por um tempo, mas sentimos que poderemos transformar isso em uma eternidade. Os espíritos, quando se aproximavam do Chico, sentiam a mesma coisa. Humberto de Campos, não tem dúvida em afirmar, que só escreveu o que escreveu, Boa Nova, porque estava ao lado do Chico. E tantos outros só escreveram o que escreveram, porque estavam ao lado do Chico. Cedendo o material, cedendo o seu psiquismo, para que eles fossem melhor. No livro do professor César, ele vai falar daqui a pouco aqui, ele cita um caso muito interessante. Em uma reunião de materialização, em que o Chico estava presente, não como médium, como se fosse possível isso, mas estava consciente lá, materializa-se o espírito André Luiz. André Luiz passa, no meio da plateia, cumprimenta vai. Quando chega em frente ao Chico, André Luiz se ajoelha. Se ajoelha. E os espíritos não fazem isso à toa, por gratidão. André Luiz só escreveu o que escreveu, porque o médium é Chico Xavier. Cedendo o psiquismo, e quando eu falo psiquismo, conhecimento e moralidade, para André Luiz escrever o que escreveu. Mamãe tinha um sobrinho, que estava com câncer, são uns 20 anos atrás, 25 anos atrás. E mamãe levou um câncer intestinal muito difícil, estava internado no Rio, e mamãe, da Uberaba, pediu ao Chico que orasse por ele. Queria sofrer uma intervenção, enfim, um caso muito grave. Isso foi sábado. Na terça-feira de manhã, a mamãe volta segunda, na terça de manhã, a mamãe vai visitá-lo na UTI, junto com uma outra pessoa amiga. E na hora do passe percebe um espírito, dois espíritos, um auxiliando o que seria hierarquicamente superior com um jaleco branco. E mamãe perguntou, quem é você? E o espírito falou assim, eu sou André Luiz. Um pedido do Chico
é como se fosse uma ordem para mim. Um pedido do Chico é como se fosse uma ordem para mim. Esse rapaz se recuperou. Tá? E durante 10 anos consecutivos serviu intensamente ao movimento espírita do Rio de Janeiro. Então nós não sabemos ainda, ou sabemos muito pouco, do projeto do Senhor Jesus, que eu chamo particularmente de projeto Chico Xavier, mas pode dar o nome que vocês quiserem. E que o Chico é o ícone disso. Vamos, no futuro, vivenciarmos muita coisa do Chico, descobrindo nas entrelinhas de André Luiz, de Emmanuel, porque conforme você vai estudando, você vai percebendo isso. O nosso irmão Décio, já em termos de pesquisas intensas, colocou como André Luiz antecipou fatos da medicina. E vamos descobrir muito mais. Mas a questão principal é que o movimento espírita tem que ficar muito atento. Porque existem aqueles que não querem que o projeto vá para frente. Não tem força de interrompê-lo. Mas pode retardar, como conversamos com o Bacelli esses dias aí. Pode retardar. Sejamos atentos. Mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente. E a melhor forma de enfrentarmos isso, não são com palavras, com gritos, é atos e atitudes. Estudando, entendendo, dentro da possibilidade de cada um vivenciar a obra que herdamos. Kardec, Chico, Kardec, somos herdeiros disso. Temos uma responsabilidade imensa, que particularmente me acho muito pequenino, mas pela misericórdia do Senhor, e o Senhor é misericordioso, oferta a cada um de nós que aqui estamos a oportunidade de auxiliá-lo a levar a mensagem a outros povos. O convite do Senhor, via Chico Xavier, é muito intenso e muito claro. Ide e pregai o meu evangelho a todos os povos. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado.